A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa, que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente você e todos os seus familiares. Graças a Deus, meus amados, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco aqui neste canal. Você que chegou agora, meu muito obrigada. Seja muito, muito bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado, exaltado através das nossas vidas. Eu daqui pregando a palavra, você daí compartilhando, deixando seu like, deixando seus comentários, meus amados, porque quando vocês fazem isso, vocês também estão me ajudando a divulgar a palavra do Senhor nosso Deus. Então, todos aí unidos, fazendo a obra do nosso Papai Celestial, um Deus maravilhoso, que cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes, né? Glória a Deus. E desde já, eu vos agradeço. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Mateus, capítulo 14, o versículo de número 21, que nos diz assim: E logo ordenou Jesus para os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Glória a Deus por esta palavra. O Senhor Jesus pede para os discípulos, depois ali de pregar a palavra do Senhor, de ali alimentar o povo com pão, e a palavra de Deus nos diz de peixe, né? E ali a palavra de Deus nos diz que ele pede, ele ordena aos discípulos para entrar no barco, enquanto ele ia despedir-se da multidão. Glória a Deus por tudo. O nosso Deus, meus amados, é um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós. E quando ele pede que nós façamos algo, né? Para nós fazermos algo, nós devemos fazer. Nós devemos obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus. Os discípulos obedeceram, entraram ali no barco. E a palavra de Deus nos diz que enquanto eles estavam no barco, eles veem Jesus andando por cima das águas. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus, o Deus que anda por cima das águas, o Deus que anda sobre os nossos problemas, meus amados, minhas amadas. O nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Ele é aquele que anda no meio do fogo. Ele é aquele que fecha a boca do leão. Glória a Deus. Que Deus poderoso esse que nós servimos, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que os discípulos, quando vê Jesus andando por cima do mar, né, sobre as águas, eles começam a gritar apavorados e acham até que é um fantasma. Porque, meus amados, quem não ficaria apavorado de ver alguém andando por cima das águas? Mas esse é o Deus que nós servimos, um Deus que tem o controle absoluto de todas as coisas. Glória a Deus. Então, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, mas eu tenho certeza que o Senhor tem solução para você. O Senhor, Ele é o Deus que lhe guiará ao caminho da vitória, glória a Deus, porque Ele sabe como conduzir a mim, como conduzir a você, como nos conduzir em triunfo. Na nossa trajetória, podemos passar por momentos de dificuldades, sim, meu amado, minha amada. Não pense que o Evangelho é só flores, não, mas quando nós entramos na presença do Senhor e o aceitamos como único e suficiente Salvador, a palavra de Deus nos diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, glória a Deus. E agora, o inimigo das nossas almas, em todos os momentos, ele tenta o quê? Tenta nos desvirtuar, né? Ele tenta tirar de nós a fé, tirar de nós a coragem de servirmos ao nosso Deus. Ele tenta em todo momento fazer com que nossos planos sejam frustrados, mas saiba que maior do que aquele que está no mundo é o Senhor nosso Deus que está do nosso lado. Glória a Deus. O inimigo tenta atingir a mim, atingir você, atingir a sua família, mas o Senhor está com as mãos estendidas, lhe dando livramento, em nome de Cristo Jesus. Pela manhã, eu falara sobre o Salmo 91, um salmo de proteção, um salmo do que traz paz, um salmo de livramento. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos guarda, o Deus que quebra o laço do inimigo e o Deus que nos dá vitória, glória a Deus. Então, fique tranquilo, fique na dispensação do Senhor e obedeça a voz do Senhor, porque às vezes nós estamos obedecendo a Deus e o inimigo quer colocar coisas em nossa mente, quer tirar de nós o propósito de obedecer ao Senhor.
Mas não ouça essas vozes que tentam tirar você da presença do Senhor nosso Deus. Mas fique firme na presença dele, porque ele é poderoso, ele é glorioso e ele é aquele que pode resolver o que nós não podemos fazer. Agora o Espírito de Deus traz à minha mente acerca de Neemias. Quando Neemias estava ali reconstruindo os muros, Sanbalate, Tobia, Gota, Gessen, em todo o tempo, estava ali tentando tirar de Neemias o foco de reconstruir aquela cidade de Jerusalém, de reconstruir aqueles muros. Mas toda vez que ele mandava uma carta para Tobias descer, né, para Neemias descer e ter com ele, Neemias dizia para eles: olha, estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar para ir aí ter com você, porque senão pararia esta obra. Glória a Deus, meu amado, minha amada, você está fazendo uma grande obra, você é uma pedra fundamental, você faz parte do reino de Deus, você é um membro do corpo do Senhor. Não pare para descer, para fazer algo que não agrada o Senhor, mas permaneça firme, porque o Senhor lhe dará vitória. Neemias em nenhum momento cedeu e Neemias teve vitória, glória a Deus. Aqui nós vemos que os discípulos se apavoraram, mas Pedro teve fé e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo, né? Ali andando sobre o mar, porque quando Jesus viu que eles estavam apavorados, que eles estavam com medo, Jesus disse para ele: não tem mais, sou eu, né? Glória a Deus. Jesus falou para eles que era ele que estava andando sobre as águas, e quando Pedro ouve aquela voz, Pedro logo disse: és tu, então manda que eu vá andando sobre as águas para me encontrar contigo. Glória a Deus. Jesus disse: vem. E Pedro foi andando sobre as águas. Meu amado, minha amada, o que nos mostra que nós como seres humanos somos limitados, mas quando nós estamos com o Senhor Jesus, nós faremos proezas, nós faremos coisas grandes, não porque nós somos bons, não, mas porque o nosso Deus é bom e porque o nosso Deus é o Deus que faz coisas grandes, glória a Deus. E quando Ele não usa nós para fazer, Ele pode usar pessoas, Ele pode mover o sobrenatural e fazer coisas grandes acontecer na sua vida e na vida dos seus, para a glória do nome dEle. Pedro andou sobre as águas por um momento ali, até bom, né? Pelo que a gente vê assim na palavra, foi por um bom momento que Pedro andou sobre as águas, mas veio os ventos, a tempestade, Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para aqueles ventos, para aquela tempestade, e Pedro quase afundou. Então não tire os olhos do Senhor Jesus, para que você não venha perecer, para que você não venha desistir no caminho, para que você não venha desanimar, mas continue com os olhos fitos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Glória a Deus. E é Ele que lhe garante vitória. Antes de Pedro afundar, Pedro pede socorro a Jesus. Salva-me, né? Não é nem socorro, ele pede salva-me, porque o Senhor Jesus é o único que pode salvar. E o Senhor Jesus estava perto de Pedro. Ali estendeu suas mãos e colocou Pedro novamente de pé sobre as águas. O Senhor, Ele está sempre do nosso lado, meu amado, minha amada. O Senhor está com você. Se você ainda não pediu socorro dEle,